hoje no nosso quadro Fala Consultor, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o consultor empresarial César Oliveira, que vai falar sobre um tema muito conhecido, estratégia. Vamos começar conceituando o que vem a ser estratégia. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, de conversarmos um pouco sobre esse tema tão interessante que é a estratégia, né, e falar para os telespectadores da TV Cidade Verde, né, não só sobre o conceito, né, mas sobre a aplicação dessa temática nas empresas. O conceito de estratégia é um conceito muito antigo, né? Ele vem com a atividade militar, que já existe desde os primórdios, né? Há registros a obra de Sun Tzu, talvez seja uma obra lendária, mas ela é registrada aí para o ano 423 a.C., né? Ele viveu entre 423 e viveu cerca de 80 anos. Portanto, nesse período aí, talvez remonte a primeira obra, né, sobre estratégia. Mas a estratégia, ela passa para a empresa mesmo, a partir da década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial. Isso porque houve um fenômeno que, durante a guerra, a indústria americana ela tornou-se uma indústria bélica. E os militares eles foram comandar as indústrias, né? Daí, muitas vezes se fala ainda, até hoje se fala em algumas empresas, né, o termo general, né? Até mesmo por isso, porque a intervenção militar nas empresas gerou o florescimento da gestão estratégica nas organizações. Então, todas as grandes obras de estratégia vêm dessa época aí, de 1960, 1950. A obra de Igor Ansoff talvez tenha sido a primeira grande obra sobre estratégia empresarial. E, na verdade, essas obras todas elas conceituam. A estratégia não é nada mais do que a arte de você gerir os meios que você tem para estabelecer vantagens competitivas junto das empresas que competem com você no mercado e garantir a sua sustentabilidade, a sua longevidade enquanto organização, né? Na verdade, a empresa ela quer se manter viva e lucrativa, rentável, né? A estratégia, então, é um grande instrumento dessa realidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Num cenário em que a gente está vivendo de incertezas, de uma possível crise, trabalhar a estratégia para as empresas, qual o nível de importância que isso é para uma empresa? Antes disso, a gente precisa complementar, talvez, o conceito de estratégia, né? Algo que conceitua o pensamento estratégico é a visão de longo prazo, né? A estratégia ela é, sobretudo, teleológica, ela vê longe. Uma reflexão num curto prazo, de 2, 3 meses, não pode ser considerada, muitas vezes, uma reflexão estratégica, né? O que caracteriza é a visão de longo prazo. Nessas situações de crise, e, aliás, a palavra crise é uma palavra interessante. Os chineses veem a palavra crise com 2 ideogramas, né? Um significa perigo e o outro significa oportunidade. Então, no meio do perigo, há uma montanha de oportunidades que podem ser exploradas. Muitas delas não podem ser exploradas no curto prazo. Se você está numa situação de crise, de perigo, e se você se precipita, você está agindo como fraco, né? O fraco é que se precipita diante do perigo. A força se acautela, reflete, pensa, vê no curto, no médio, no longo prazo e atua. Então, essa é a importância da estratégia nesse momento para as empresas. Vivenciar a crise, resolver os seus problemas de curto prazo, sim, porque são problemas que são de muita importância para as empresas, mas nunca deixar de sonhar, nunca deixar de olhar para frente, para o longo prazo, e saber que essa crise, né? essa crise ela é temporal, né? As crises são temporais, elas passam, né? O que não passa é a gestão das empresas. Eu costumo dizer para as pessoas que na fartura ou na miséria você continuará sendo o gestor da fartura ou gestor da miséria. Nas situações de crise ou nas situações de plenitude econômica, você vai ser o gestor da crise e o gestor da plenitude. Só uma coisa que não mudou aí, né? Você continua sendo gestor. Deixa eu te perguntar, essas dificuldades que você está se referindo no caso do problema de uma crise, quais são as principais dificuldades para uma empresa que implementa a filosofia de gestão estratégica? E se tem diferença para a empresa de pequeno, de grande, de médio porte? Existe diferença para a aplicação dessa gestão estratégica? Vai existir sim, principalmente pela disponibilidade de recursos que essas empresas têm, né? Uma empresa de grande porte, ela tem uma atividade econômica volumosa, portanto, ela tem uma disponibilidade de recursos, somente recursos financeiros, para bancar a implementação da estratégia, porque é lógico que essa implementação ela tem um custo. Uma empresa de grande porte pode contratar uma consultoria privada, ela pode investir no longo prazo com muito mais facilidade do que
uma empresa de pequeno porte, um pequeno negócio, né? É por isso que os pequenos negócios buscam muito o SEBRAE, né? Porque o SEBRAE é exatamente a grande organização que apoia os pequenos negócios, que não tem as mesmas condições, né, das empresas de médio e grande porte, de efetivamente implementar uma estratégia com uma razoável gama de recursos, né? Como eles têm poucos recursos, eles precisam trabalhar muito bem os recursos que eles têm, com muito mais vigor, né, do que uma empresa de grande porte, porque eles não têm muita chance, né? Eles só têm aqueles recursos para trabalhar. É um apoio, né? Deixa eu te perguntar uma dúvida que muitas vezes eu percebo que as pessoas possuem. Planejamento estratégico e estratégia empresarial. Vamos esclarecer aqui o que é uma coisa e o que é a outra. O planejamento estratégico, ele é a planificação das ações que eu devo implementar para que o meu pensamento estratégico venha se tornar uma realidade. Como é que funciona uma estratégia, seja ela qual for, né? Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão. E essa visão, ela é uma diferença entre o que eu sou hoje e o que eu sonharia ser daqui a bastante tempo, né? É óbvio que essa visão, ela só vai ser implementada a partir daquilo que eu sou. Ninguém dá o que não tem, né? Isso. Então, a missão empresarial, né, aquilo que eu sou, aquilo que eu de fato represento, né, é que vai me fazer alcançar a minha visão. A vivência dessa missão dentro da organização, ela é feita através dos valores. Eu acredito em algumas coisas, a partir desses pontos, eu pratico aquilo que eu sou na minha organização para atingir, para realizar uma visão, né, que é um sonho que eu quero tornar realidade. Ora, nada disso acontece se ficar só no nível do pensamento. Então, para que serve um plano? Um plano é um instrumento de apoio ao processo decisório. Eu decido agir depois que eu organizo essas coisas todas na minha cabeça, olho para a realidade onde eu vivo, né? Conheço os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, olho para o meio ambiente onde eu estou inserido, identifico oportunidades e ameaças, identifico meus concorrentes, e depois que eu tenho noção disso tudo, e que eu estabeleço aonde eu estou e onde eu quero chegar, ora, é preciso agir para que as coisas aconteçam, né? Isso então, também se aplica para profissionais? A gente está falando de empresa, mas para profissionais que nos assistem, eles também podem pensar, fazer um planejamento estratégico nas suas carreiras? Isso se aplica para qualquer entidade cujo desejo seja diferente da realidade objetiva que está na frente dele, né? Seja uma pessoa, seja uma empresa, seja uma constelação de empresas, seja um país, seja uma região, né? É o que for. Agora, o plano, só voltando um pouquinho atrás, o plano é exatamente esse instrumento que organiza todo o meu pensamento estratégico, que diz, olha, para você sair desse ponto e chegar nesse, é preciso que você ponha em marcha, ponha para acontecer essa e essa ação. Obviamente, essas ações têm um custo. E essas ações, elas utilizam recursos, né? E elas, obviamente, têm que ser realizadas por pessoas. Essa talvez seja a grande lição que a estratégia dá a gente, né? No final de um período estratégico, eu planejei meu horizonte estratégico para 5 anos, 3 anos, 4 anos. No final, eu vou sempre concluir que eu contei muito mais com as pessoas do que com os planos que eu tinha, né? Foram elas que foram capazes de pôr os planos para funcionar, né? Agora, com o meu pensamento estratégico, eu pude olhar para a minha realidade, olhar para os meus recursos e utilizar os meus recursos da melhor maneira possível. A estratégia só existe por causa disso. Eu só preciso de estratégia, de plano estratégico, porque eu não tenho recursos ilimitados. Como os meus recursos são limitados, eu preciso geri-los da melhor maneira. E a melhor forma é transformar isso num problema estratégico que utilize os recursos da forma mais racional. Pronto, gente, está aqui as dicas para você que quer fazer o seu planejamento estratégico, agir de forma estratégica e empenhar isso nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Obrigada, César, e até uma próxima Fala Consultor aqui conosco. Com certeza, obrigado.